falava, esse tema é um tema bastante importante que deve ser avaliado com bastante atenção nos serviços de pintura anticorrosiva de manutenção. Nós vamos dividir a nossa palestra em 3 tópicos principais, sendo que eu vou fazer uma pequena introdução, uma pequena contextualização da importância do controle dessas falhas e desses defeitos. Depois eu vou apresentar a vocês falhas e defeitos relacionados tanto na tinta líquida, antes de começar o trabalho da aplicação, aqueles defeitos que aparecem durante a aplicação, secagem e cura da tinta, e alguns também que aparecem durante o tempo de serviço de estrutura do equipamento. E no final eu vou fazer algumas considerações finais sobre o tema. Vale ressaltar que aqui a gente não está cobrindo todos os tipos de defeitos, porque cada caso é um caso. Mas nós vamos verificar os mais comuns e que são, muitas vezes, responsáveis por falhas prematuras, muitas vezes por falta de acompanhamento do trabalho. Muito bem. A gente sabe que um sistema anticorrosivo, para que ele tenha sucesso e seja eficiente e proteja a sua superfície metálica contra a corrosão, é fundamental que você tenha o conhecimento técnico do material que está sendo empregado para proteção. O que eu quero dizer com conhecimento técnico do material? Você conhecer que tipo de substrato você está trabalhando, que tipo de tinta você está utilizando, que tipo de preparo de superfície você vai empregar. Também a correta especificação das tintas, no sentido de que você tem que usar uma tinta adequada ao ambiente agressivo a qual a sua estrutura está exposta. Outro ponto muito importante, que é fundamental no controle de falhas e defeitos, é a mão de obra especializada. O aplicador, ele tem que saber o que está fazendo, ele tem que preparar as tintas, principalmente aquelas que são componentes, ele tem que saber trabalhar uma relação de mistura, ele tem que saber avaliar um tempo de secagem, enfim, uma série de informações que uma pessoa que não seja do ramo não vai ter condições de avaliar. E principalmente do controle de qualidade dos procedimentos de aplicação. E esse aí é função de uma inspeção técnica, né? Uma inspeção do inspetor presente no trabalho, porque ele vai ter condição de acompanhar cada etapa que está sendo realizada. E quando esses cuidados não são levados em consideração, porque muitos podem pensar, isso é um preciosismo, será que precisa de todos esses cuidados? Não basta só aplicar a tinta? Não. Quando esses cuidados não são levados em consideração, ocorrem as falhas prematuras e alterações também prematuras nesse revestimento por pintura. E aí, o que acontece naturalmente é uma redução drástica da vida útil dessas estruturas e desses equipamentos, que além de você perder o dinheiro porque o seu material está se degradando, você também aumenta os riscos operacionais e de segurança, causando vultuosos prejuízos tanto técnicos quanto econômicos. Então, nós vamos começar avaliando por etapas. Então, nós estamos com a tinta líquida. Quais são as falhas e defeitos que eu posso encontrar relacionados à tinta líquida? O primeiro é quando eu recebo uma tinta líquida, ou quando eu vou trabalhar com a tinta líquida, eu observo a sedimentação do pigmento no fundo da embalagem. É muito comum você encontrar produtos cujas embalagens contêm um fundo muito duro, um fundo muito duro de difícil homogeneização. E o que pode ter causado isso? Pode ter sido um armazenamento por longo tempo, ou sob condições inadequadas, ou sob calor, ou sob condições de umidade, ou então uma diluição excessiva dessa tinta. Você coloca mais solvente do que tinta e esses pigmentos tendem a ir para o fundo. Ou então, diluentes não inadequados, não indicados que são inadequados. Quem teve a oportunidade de assistir a palestra sobre pintura industrial, que nós fizemos há uns dias atrás, eu mostrei a importância da utilização do diluente fornecido pelo fabricante, indicado pelo fabricante de cada tinta. E, com essas causas, quais são as medidas preventivas? A medida preventiva básica é obedecer o Shell
life informado pelo fabricante. O que é o shelf life? Shelf life é o tempo de prateleira. Cada fabricante, ele indica no boletim técnico quanto tempo o seu produto pode ficar armazenado sem que ele mude as suas propriedades. E também utilizar o diluente indicado pelo fabricante. Ah, eu tenho um problema com essas características. O que eu posso fazer para tentar remediar isso? Bom, eu posso tentar uma agitação vigorosa desse depósito até a tinta retomar a sua consistência inicial. E caso isso não aconteça, eu só tenho uma opção, é descartar o produto e utilizar um produto novo. Um segundo problema também relacionado à tinta, é muito comum, é a formação de pele ou de nata. Esse é um defeito característico de tintas cujo mecanismo de cura é pela reação do oxigênio do ar. É aquela camada que fica ali em cima. A gente tem que lembrar que essa pele, na verdade, ela é constituída de resina, né? Então, como eu formo essa pele, eu estou tirando resina da minha formulação. A medida preventiva seria manter a embalagem hermeticamente fechada para essas condições, para evitar a entrada do ar e, consequentemente, do oxigênio. E quando isso não for possível, de manter hermeticamente fechada, transferir depois do uso o restante que ficou na lata para um recipiente menor. Quanto menos quantidade de ar eu tiver disponível, menor vai ser a probabilidade de formação de pele. E quando isso acontece, o que eu posso fazer para reparar? Se essa pele for muito fina, muito pouca, eu posso tentar retirá-la e homogeneizar novamente o restante da tinta. Lembrando que a retirada dessa pele é retirada de resina da formulação. Então, a minha tinta já não vai ser mais a mesma. E quando o problema é mais severo, é muito comum no campo a gente encontra o pessoal tentar solubilizar essa pele com solventes mais fortes, com gasolina, com querosene, e nunca faça isso, porque além de você não conseguir recuperar a sua tinta, você vai estar contaminando com solventes inadequados. E por fim, um outro problema muito comum da gente encontrar é a gelificação da tinta. A gente sabe que quando uma tinta ela começa a gelificar, ela já está fora de condições de uso, você não tem mais como aplicá-la. E quais são as causas possíveis? O uso de ferramentas, de utensílios contaminados, seja por sujidades externas ou até por, normalmente, quando isso ocorre com tintas bicomponentes, é você usar a mesma ferramenta que você usou no componente A, usar no componente B, e aí você começa a provocar uma reação. E também outra causa possível de gelificação é o uso de solvente não compatível com a tinta. As medidas preventivas nada mais são do que utilizar as boas práticas de pintura e utilizar maquinário e ferramentas limpas. E usar também os diluentes indicados pelo fabricante. Se isso acontecer, não há o que fazer. A tinta deve ser descartada, porque não tem como retornar à sua forma original. Então, esses 3 problemas são os mais comuns que nós encontramos. É claro que existem diversos outros, tais como outros tipos de contaminação com superfícies oleosas, mas esses eu escolhi mostrar porque são os mais comuns de encontrar, principalmente em trabalho de campo. Com relação à aplicação, secagem, cura, esse sim, nós temos uma gama muito grande de problemas que nós podemos encontrar. E eles, naturalmente, vão dar problemas de redução de vida útil à frente. O primeiro é a chamada casca de laranja, né? Na verdade, ele é um defeito que ele não contribui para a perda de propriedade anticorrosiva da tinta. Ele é mais um defeito estético e superficial. E aí ele é caracterizado por um aspecto rugoso, e por isso tem esse nome, porque ele é muito similar à casca de laranja. E a causa provável de você encontrar esse defeito na sua aplicação é a utilização de um solvente inadequado, ou então, quando a aplicação é feita à pistola, o manuseio inadequado, tanto do revólver de pistola, quanto da pressão utilizada. Ela pode estar com uma pressão muito
muito alta, e aí você pulveriza essa película de forma irregular. O método de reparação. Primeiro seria a utilização do solvente indicado, porque a formação da casca de laranja ela está diretamente ligada ao alastramento da tinta, que está ligado ao tempo de secagem, à evaporação dos solventes. Então, se você utilizar um solvente muito rápido, ele pode tender a formar esse problema. Então, o método de reparação seria a utilização do diluente indicado pelo fabricante. Outra forma seria ajustar a pressão do ar, a pulverização e também pintar a uma distância adequada. O pessoal que trabalha com pintura pistola sabe que existe uma distância ideal, muito perto ou muito longe do seu substrato, a sua película úmida vai ficar defeituosa. E, principalmente, aplicar na espessura recomendada pelo boletim técnico do produto. O problema, que nós também encontramos com muita frequência, é o que nós chamamos de craqueamento, também conhecido pelos termos em inglês checking e cracking, que também é conhecido como fendimento, pé de galinha ou trinca. São trincas, são fissuras que você observa na película seca da tinta, com ou sem exposição do substrato, ou seja, são superficiais ou elas são profundas até chegar no substrato, cuja nomenclatura pode variar em função da forma e da profundidade. Essa daqui, por exemplo, uma ampliação, é uma fissura sem orientação preferencial. Ela é superficial, né? Nós temos aí uma série de normas que avaliam esses tipos de fissuras, não é o nosso objetivo aqui citar as normas, mas quem tiver necessidade, curiosidade, pode entrar em contato conosco. Então, essa daqui é caracterizada por uma falta de orientação. Então, ela é classificada como uma fissura, um cracking, né? Sem orientação preferencial. Ao contrário desta imagem. Essa daqui nós tivemos as fissuras formadas com orientação preferencial. Ficaram bem retinhas. Enquanto na primeira a fissura estava só superficial, esse segundo exemplo, ele já chegou até o substrato e com o tempo de exposição, ele provocou, essa exposição do substrato provocou um processo corrosivo. E aí, quais são as causas desse craqueamento? Primeiro, o intervalo entre demãos menor que o estipulado, isso principalmente quando você usa tintas diferentes, né, entre demãos, porque elas trabalham de forma diferente, né? Você pode ter, aqui no caso desse segundo exemplo das trincas de orientação preferencial, foi um caso em que você tinha uma tinta de fundo de borracha clorada extremamente flexível e foi aplicada sobre ela uma tinta de poliuretano extremamente rígida. Então, a tinta de baixo trabalhou, a tinta de cima não conseguiu acompanhar essa movimentação e aí formou a trinca. Também, esse tipo de problema acontece quando a gente aplica uma espessura excessiva por demão. Então, também, não controlar a espessura úmida, consequentemente a seca, também pode vir a causar esse problema. Então, quais são os métodos de reparação? Aplicar a espessura correta, indicada pelo fabricante, e obedecer o tempo recomendado também dentro do boletim técnico. Um terceiro problema também muito comum que a gente encontra é a formação de cratera, né? E aí a gente tem uma série, às vezes as pessoas têm algumas dúvidas entre identificar o que é uma cratera, o que é um poro, enfim, que são muito semelhantes. Eu vou dizer para vocês que o que vai diferenciar e que vai te dar segurança de você avaliar o tipo de defeito é a sua experiência com o tempo. Mas a cratera, ela é definida como uma pequena depressão arredondada na película que não expõe a camada anterior ou substrato, ou seja, é apenas um defeito da demão, que ocorre na demão aplicada. E a causa, elas podem ser diversas, entre elas a pintura sobre superfícies que não sofreram um correto e eficiente processo de limpeza, então pode ser uma contaminação, o uso de ferramentas e equipamentos contaminados e em muitos
casos também a má qualidade da tinta com adição inadequada de solvente ou temperatura da superfície elevada. A má qualidade da tinta em termos de formulação equivocada. Às vezes a formulação não está bem feita, está faltando algum aditivo nivelante ou algum solvente está sendo compatível com a resina, isso pode causar esse problema. Adição inadequada de solvente, mais uma vez, lembrando que a gente deve usar sempre o diluente indicado pelo fabricante, ou então quando você vai aplicar com uma temperatura elevada de chapa. E aí você provoca uma evaporação forçada da sua película úmida, do solvente contido na película úmida. Então, os métodos de reparação. Formou a cratera, o que eu vou fazer? O que eu posso fazer para reparar isso? Primeiro é fazer um lixamento, um nivelamento da superfície através de um lixamento ou um jato ligeiro, seguido de uma limpeza de solvente. Por que a limpeza de solvente depois desse nivelamento? Porque caso essa cratera tenha sido formada por contaminação de óleo ou de sua superfície, de outras substâncias, essa limpeza vai remover essa contaminação. E depois, a aplicação de uma demão de tinta de acabamento, ou se for a demão de intermediária, para nivelar a sua superfície. Aqui é um exemplo clássico também de cratera. A demão de fundo estava contaminada com óleos. Então, vocês vejam que ela abre, né? Ela forma assim uma cratera, ela abre e você consegue ver a camada da tinta de fundo, da tinta inferior. Enrugamento, né? Quem já não viu esse problema que é bastante, além do defeito estético, ele causa uma série de problemas, pode vir a gerar falhas prematuras no seu revestimento. Por quê? O enrugamento, ele vai dar uma espessura seca final irregular. E uma espessura seca irregular, ele vai naturalmente ser uma possível causa de falha prematura. E quais são as causas possíveis de formação desse enrugamento? É a aplicação de uma espessura elevada de tinta, né? Aqui, mais uma vez, entra o operador, o aplicador, que acha que pode ganhar tempo. Se eu preciso aplicar 200 microns secos e eu tenho que aplicar 2 vezes 100 microns, 200 microns úmidos, e o aplicador, em vez de aplicar 2 vezes 100 microns úmidos, resolve tentar chegar em 200 úmidos, ele não vai conseguir, ela vai escorrer, ela pode enrugar. Então, aplicação excessiva de tinta, ou então aplicação sucessivas demãos sem aguardar intervalo de repintura entre elas, ou seja, você aplica uma demão que a demão de baixo ainda está úmida, então você pode provocar esse problema. Aplicação sobre superfícies quentes também, a gente encontra esse tipo de defeito. Utilização de diluentes também diferentes daquele recomendado pelo fabricante. E no caso como é que eu faço para reparar? Se o enrugamento for leve, eu posso esperar secar a minha superfície, aplicar um lixamento e depois aplicar uma demão de nivelamento da superfície. No caso do enrugamento severo, nem sempre é possível lixar e homogeneizar a superfície. Eu vou precisar remover totalmente o revestimento e repintar a superfície. Aqui é um outro exemplo também de enrugamento, vocês vejam, e também um outro caso que é comum, é quando você tem incompatibilidade de tintas. Você tem uma tinta, a primeira demão, e você aplica uma segunda demão que possui um solvente mais forte, e aí esse solvente tende a puxar a tinta de baixo. Também é uma das possíveis causas de enrugamento. O escorrimento, né? Quem nunca viu esse problema? O escorrimento, por definição, na norma de terminologia, ele é caracterizado pela aplicação do revestimento que forma ondas ou lágrimas, né? E qual é o problema do escorrimento, também chamado de escaimento? É que o escorrimento, ele causa diferenças de espessura ao longo da superfície. Então, quais são as causas que podem
que podem levar a esse problema. Primeiro, é uma demão de filme excessivamente espessa, assim como o enrugamento que eu falei há pouco. Também o escorrimento é causado pela demão espessa não indicada. Ou também uma diluição excessiva, né? Estou com dificuldade de aplicar, eu vou diluir mais e mais para facilitar a minha aplicação. Só que você, na diluição, você vai perder propriedades tixotrópicas da tinta. Então, se você dilui demais ou usa diluentes não compatíveis, você pode quebrar, entre aspas, né, quebrar essa condição tixotrópica e aí ela escorrer com mais facilidade. E também, quando ela é feita em pistola, se você estiver muito próximo do substrato, também você vai ter um acúmulo de tinta na superfície e vai tender a escorrer. O método de reparação, claro, primeiro é utilizar a espessura úmida recomendada e correta pelo fabricante da tinta. Depois, ter atenção às técnicas corretas de aplicação. Então, se você vai aplicar com uma pistola, utilizar a pressão adequada, utilizar a distância até o substrato também indicada, e no caso da necessidade da diluição, utilizar o diluente recomendado pelo boletim técnico do produto. Aqui um outro exemplo de escorrimento, vocês podem ver que ele na verdade, o escorrimento, ele acaba, em muitos casos, está acoplado e consegue ter também um enrugamento. Então, muitas vezes, você não tem só um defeito, você tem 2 ou 3 defeitos associados. A fervura é um outro também problema muito característico, principalmente nas tintas bicomponentes. O que vem a ser a fervura? É a formação de pequenas bolhas decorrentes do processo de aplicação. Também, a fervura também é chamada de cabeça de alfinete, né? Elas são muito características de tintas cujo processo de polimerização, a reação do componente A com o componente B, gera a formação de gases e também que possam reagir com a umidade do ar, gerando também gases. Então, essas microbolhas, elas acabam caminhando por dentro do filme e chegam à superfície e explodem. E aí elas formam essas cabecinhas, esses micropontos, muito similar à cabeça de alfinete. Então, as causas dessa formação desses minúsculos orifícios podem ser bolhas de gás ou de ar que explodem dentro do filme e vão dando origem a esses orifícios. E a reparação, primeiro, é o uso de técnica de aplicação correta, né? Mais uma vez, você ter noção do tipo de material que você vai utilizar, do tipo de equipamento que você vai utilizar. Mistura correta de solventes, ou seja, aqueles que você vai utilizar conforme indicação do fabricante. E condições ambientais, né? Vocês lembram das normas, quando nós falamos que nós temos que ter controle da condição de umidade do ar na hora de aplicação de determinados tipos de tintas. Esse é um exemplo de tinta de poliuretano aplicada em condição de extrema umidade. Essa umidade do ar vai reagir com o agente de cura do poliuretano e vai tender a formar essas microbolhas. Vai tender a reagir com a umidade, vai formar CO2 e esse CO2 vai tender a sair do filme, formando essas microbolhas. E também a verificação dos equipamentos de pulverização e a distância adequada ao substrato. Outro exemplo, aqui também nós temos a fervura, algumas estouradas, algumas microbolhas estouradas e outras foram só até a superfície e não chegaram a estourar. Impregnação, né? Algum dia na vida todo mundo já passou por esse problema. E o que pela própria definição, é um defeito superficial na película da tinta, caracterizada pela presença de materiais impróprios, abrasivos, pelos, poeiras e outros contaminantes. Aí vocês vão dizer assim, Cristina, se é só um problema estético, eu vou dizer para vocês, não. É um problema estético que causa também um problema de perda da capacidade de proteção anticorrosiva da sua tinta, do seu esquema de pintura. Por quê? Quando você tem essas impregnações,
aonde você não cobriu o substrato, porque você tinha pelos, você tinha poeira sobre ele, é uma área que está desprotegida pela tinta. Então, em algum momento, esse pelo vai trabalhar também, o revestimento vai trabalhar e ele, em algum momento, ele vai se soltar. No momento que ele se soltar, ele vai deixar o seu substrato desprotegido e propenso ao início de processos corrosivos, né? E aí, geralmente, é causado por essas partículas de contaminação, essas partículas impregnadas, são incorporadas à película úmida da tinta, ou seja, enquanto você está aplicando, a película está úmida, elas podem ser incorporadas. Isso é muito comum, por exemplo, quando você está aplicando uma superfície, aplicando uma tinta sobre a superfície e ao lado está ocorrendo um trabalho de jateamento abrasivo, por exemplo, ou então você está aplicando essa tinta num ambiente com muitos ventos, onde você tem uma possibilidade de levantar poeira muito grande. Enfim, uma série de problemas que podem impregnar a sua tinta úmida. Bom, a primeira coisa que você tem que fazer é proteger a área a ser pintada, né? Se você sabe que no campo você vai ter a possibilidade de formação de ventos fortes, proteja a área a ser pintada, isole essa área. E se isso aconteceu? Você pintou e, sem querer, sem que você tivesse controle, impregnou algum tipo de contaminação. Você pode, se tiver tempo, ainda retirar a tinta úmida com panos embebidos no solvente e repintar e começar de novo o trabalho. E, caso ela já esteja seca, lixar a superfície para retirar essas impregnações e ficar uma nova demão de tinta. Então, aqui eu estou mostrando para vocês, essa foto, ela mostra a impregnação de pelos, de trincha, né? Aqui nós temos uma impregnação de pelo de rolo, né? O rolo, provavelmente, nesse caso, o rolo não era adequado ao tipo de tinta e foi deixando seus pelos aderidos, né? Como o caso, quem não usou aquele rolinho de espuma amarelinho para pintar a grade de casa e colocou o rolo dentro da lata, só ficou com suporte porque o solvente da tinta havia dissolvido a espuma. Também temos um outro exemplo, que é quando acontece trabalho simultâneo de jateamento abrasivo. Isso aqui é muito comum, você tem a incrustação, a impregnação de abrasivos metálicos que, a princípio, se não conseguir perceber, com o tempo isso será notado. Por quê? Porque os abrasivos vão ficar na superfície da tinta e, com o tempo, eles vão tender a oxidar. Uma coisa que a gente vê muito no nosso trabalho de perícia técnica, né? Cada trabalho é um trabalho diferente e cada condição é uma condição diferente. E aí, além das impregnações mais comuns que a gente encontra, como pelos, pelo de rolo, pelo de trincha, poeira, galhos, folhas, abrasivos, mais uma vez nos deparamos, num caso de uma perícia técnica, com uma impregnação de lagartixa. Então, a gente costuma brincar dizendo que a gente tem impregnação, além de todos os tipos de impregnação, a gente criou um novo, que era a impregnação de lagartixa. A coitada lagartixa certamente passou por ali, estava ali no lugar errado, na hora errada, mas a falta de inspeção, a falta de cuidado com o trabalho, fez com que o aplicador passasse a tinta em cima da lagartixa. Não se deu conta que tinha um bicho, uma impregnação que poderia dar problema na superfície. Além disso, vocês podem ver que essa superfície também estava com bastante escorrimento e formação de bolha. Manchamento é um outro defeito também de aplicação durante a secagem e durante a cura também. É quando você aplica a tinta e logo e chove depois, né? Então, esse manchamento, na verdade, ele não compromete a propriedade corrosiva. Entretanto, o efeito estético fica prejudicado, né? Para tintas coloridas, às vezes também, esses manchamentos podem ser decorrentes da homogeneização adequada dos pigmentos,
né? Como eu falei no início, você tem a tinta e você pode ter a sedimentação desses pigmentos. Se você homogeneizar de forma vigorosa, a tinta retorna à sua forma original. Se você tem pigmentos opacificantes e coloridos, e essa homogeneização não for bem feita, você pode ter um manchamento, formação de ondas, né? E aí você pode ter esses manchamentos também por respingo de solvente, de água, de chuva também, né? É muito comum a gente encontrar superfícies pintadas e que logo em seguida começou a chover e aí a gente encontra esses manchamentos. Quando ele é superficial, como é esse caso aqui da foto, ele não interfere na propriedade anticorrosiva, apenas no efeito estético. Para reparar, lixar a superfície e aplicar uma nova mão de acabamento. Aqui um outro exemplo, a gente aqui, essa tinta aqui é numa superfície de alvenaria, também na superfície de alvenaria a gente tem a formação de manchamento, não só nas superfícies metálicas. Olho de peixe, todo mundo já ouviu falar nesse nome, olho de peixe. Por que olho de peixe? É um defeito que é caracterizado por uma depressão em formato do olho de peixe, decorrente da contaminação de óleo na tinta ou na superfície, né? Aqui, vocês estão vendo aqui a formação. Vocês estão vendo aqui a formação de ondas, vê aqui as ondas de óleo. Você vê aqui as ondas de óleo na água. E aí, quando você aplica a tinta, o que acontece? Ela abre as crateras. Então, isso aqui é caracterizado pelo olho de peixe. E a causa disso é a contaminação da linha de ar, da pistola ou de demais equipamentos com óleo, a limpeza incorreta da superfície, deixando aí a presença de óleos, ceras, silicones, etc., e o uso inadequado de aditivos na tinta. Isso aí é um problema de formulação. Os métodos de reparo seria esperar a secagem da tinta, lixar a peça e até obter a superfície lisa e depois limpar com solvente novamente para garantir que você remove toda essa superfície engordurada. E aí pintar, depois de secado, pintar com uma demão de nivelamento. E caso a tinta ainda esteja úmida, você pode remover com o uso de solventes e proceder novamente o processo de pintura, ok? Outro defeito muito comum que nós encontramos é o overspray. O overspray ele é característico de aplicação por pistola. E ele se caracteriza no fato de que a tinta, ao chegar à superfície, ela chega com aspecto áspero e fosco, porque você perde solvente entre a pistola e a superfície, impedindo o alastramento. Como estão vendo aqui, vocês podem reparar que existe uma névoa aqui. Então, aqui nesse caso aqui, o aplicador não estava utilizando, ele estava provocando um defeito de overspray. Por quê? Ele estava usando pressão excessiva na pistola, a temperatura do ambiente estava extremamente elevada e, consequentemente, o substrato também. E também ele estava usando um solvente muito volátil. Ele não quis usar o solvente indicado pelo fabricante e optou por um solvente mais volátil. Então, ele pressurizando a tinta nem chegava úmida no seu substrato, formava essa névoa e essa névoa já chegava assim na superfície, ok? Então, os métodos de reparação, como é que a gente pode consertar isso? É regular, é aplicar de novo, regulando a vazão do bico, a pressão de ar, e no caso mais simples, lixar com a lixa fina e fazer o polimento e aplicar nova demão, e no caso mais grave, remover toda a pintura e aplicar tudo de novo, ok? O poro. Vocês lembram que eu falei da cratera, né? A cratera, o poro é muito similar. A diferença é que o poro, ele estoura totalmente, ele forma perfurações na película de tinta e, consequentemente, a formação de um poro é um problema sério, porque ele pode permitir a penetração de agentes corrosivos e começar um processo corrosivo entre a película e o substrato.
Essas causas mais possíveis são a oclusão de ar ou então de solvente, que vão tender a sair e vão abrir esses poros, a superfície contaminada, a atomização, a pulverização deficiente, um perfil de rugosidade muito alto, que muitas vezes esses poros eles estão associados ao perfil elevado que não foi coberto pela tinta, e aí com o tempo a tinta vai sendo retirada desses picos, e aí deixa esses poros à mostra. E a temperatura também da superfície sendo muito alta. Se a tinta, método de reparação, se a tinta ainda estiver úmida, regula a vazão do bico e a pressão do ar e depois dá uma demão de tinta para nivelar a superfície. E se ela já estiver seca, você vai ter que lixar e aplicar outra demão ou, dependendo da extensão do dano, remover toda a pintura, ok? Mais um problema bastante comum, também, nesse caso aqui, ele é mais estético do que propriamente ele vai te dar problemas estéticos, mas não vai interferir muito na propriedade anticorrosiva do seu esquema. É o sangramento, também chamado de bleeding. Esse é um defeito característico da migração das substâncias solúveis, geralmente os pigmentos ou das tintas ou das resinas pigmentadas, para a demão superior em função do solvente forte da demão que você está aplicando, né, dando origem a manchas. A causa a pintura é atacada pelo solvente da demão subsequente, e aí, esse caso que eu estou mostrando aqui a vocês é o caso da pintura fundo. Foi uma tinta betuminosa, uma tinta epóxi alcatrão de hulha, que recebeu uma segunda demão de PU branco. Só que ele não foi obedecido o intervalo de repintura e o solvente forte do PU em relação à da tinta, que na verdade, não era epóxi alcatrão de hulha, era uma tinta betuminosa convencional, monocomponente, e o solvente forte do PU, ele solubilizou o alcatrão de hulha. Então, o PU, que era branco, ficou amarelado. Então, nesses casos, o que aconteceu aqui? Ele não perdeu a propriedade anticorrosiva porque não houve alteração na espessura da camada, não houve alteração na espessura tanto da tinta de fundo quanto da tinta de acabamento, apenas o PU, que era para ser branco, ficou amarelado. O que eu posso fazer para minimizar esse problema? No caso da secagem, eu posso, se para mim isso aqui for um problema sério em termos de sinalização e estética, eu vou remover toda a pintura e aí vou usar uma tinta, ou vou remover o alcatrão de hulha, ou vou remover a tinta de acabamento e usar tintas compatíveis. E dependendo das condições, eu vou poder, se para mim não for um problema muito sério, eu posso aplicar 2 ou 3 demãos a mais de branco até que eu cubra todo esse amarelo. Esse é o problema do sangramento. O único problema que a gente vê pela questão estética é o custo, porque você vai precisar gastar muito mais demãos de tinta de acabamento para cobrir essa falha de coloração. Esse outro exemplo aqui é a tinta de borracha clorada. Nós aplicamos um poliuretano, também tem um solvente muito mais forte que o da borracha clorada, foi a trincha. Então, vocês podem verificar que uma demão de PU sangrou, e a borracha clorada sangrou para a demão de PU e ficou toda amarelada, porque a tinta era laranja, né? E a gente vê aí as marcas severas da trincha no momento da aplicação, ok? Então, na verdade, para mim, o que vai acontecer é que eu vou precisar passar 2 ou 3 demãos de PU, e isso tudo é custo de tinta que eu vou ter que embolsar. Outro problema, e aí também é uma questão de formulação, é a cobertura insuficiente. A cobertura, vocês aqui, eu estou mostrando um exemplo de um ensaio de cobertura. Essa tinta aqui, ela tem um alto poder de cobertura porque eu não vejo o substrato. Essa daqui, por outro lado, já tem um baixo poder de cobertura. E as causas desse problema são diluição excessiva, aplicação de tintas em superfícies quentes, agitação inadequada dos pigmentos, ou seja, eu não misturo muito bem a tinta e os pigmentos ficam no fundo.
solvente de evaporação muito lenta e pressurização incorreta, enfim, uma série de problemas. E o que isso aqui vai... o que eu posso fazer para reparar? Aplicar uma outra demão sobre ela para tentar cobrir o máximo que eu puder. Né? Isso também é uma questão de custo, tá? Porque cada vez que eu tenho que dar uma demão ou duas a mais não previstas, isso é dinheiro que eu estou gastando a mais. Essas falhas que eu apresentei para vocês são falhas que podem aparecer durante a aplicação, a secagem e cura da tinta. Mas nós também temos falhas que surgem durante o tempo de serviço. Durante a aplicação, a princípio, parece estar boa, está dentro da conformidade, mas, entretanto, elas aparecem com certo tempo de vida útil. O primeiro grande que nós observamos é a perda de aderência. A tinta se desplaca da superfície, ou direto da superfície, ou entre demãos. Então, vocês podem ver, eu posso ter uma perda de tinta, falha adesiva no substrato ou entre demãos. Quais são as causas? Preparo de limpeza inadequado, aplicação da demão seguinte após intervalo prolongado da repintura, ou seja, é como se eu estivesse aplicando a tinta numa superfície lisa, então não tem ancoragem, não vai ter perfil de aderência. Uso de solventes muito voláteis e lixamento em excesso, polimento. O que fazer? Remover as camadas com falta de aderência, limpar o substrato cuidadosamente e repintar com tintas adequadas. Então, isso aqui são casos que a gente encontra no setor elétrico, por exemplo. Aqui é uma estrutura de aço galvanizado em que ela não teve o seu preparo de superfície adequado e ela desplacou em pouco tempo de uso. Aqui é um caso de falha adesiva entre demãos, em que a primeira demão, o intervalo de repintura havia sido passado e muito, ou seja, a tinta já estava dura, já estava curada, e foi aplicada uma segunda. E aí não houve nenhum processo de aderência entre elas. E aqui uma terceira foto que a gente tem, que a gente chama de falha de natureza coesiva, que em parte é uma falha, mas ela é menos ruim do que a falha adesiva. Outro problema, e esse aí também é mais um problema de sinalização, que é o chamado empoamento, gizamento ou choque, né, do gizamento, porque ela é caracterizada pela perda de brilho, de cor e formação de pós na superfície. Isso é resultante da degradação da tinta pela ação da radiação ultravioleta. Né? Existem tintas, existem resinas que não resistem à radiação ultravioleta, e aí se degradam e deixam expostos os seus pigmentos. Então, esse pó que, quando a gente vai tocar uma superfície envelhecida, e o pó que sai na nossa mão, nada mais é do que nada mais são do que os pigmentos que estão compondo a formulação da tinta. Quais são as causas? É a degradação natural da película e a causa e a reparação seria a substituição por outra de maior resistência à radiação ultravioleta. Um outro exemplo, isso aqui é uma estrutura em que são uma escada de segurança, em que parte da escada protegida do sol mantém sua cor original e aquela que fica exposta ao sol já perdeu e muito a sua cor, que era vermelho segurança, ela passa a ser rosa, né? E aqui um outro exemplo do que é o gizamento, né? A tinta está envelhecida e aí você, quando passa a mão, você vê o pó na superfície, ok? Outro exemplo, outro problema muito sério é o empolamento. E esse empolamento, ele surge devido ao aparecimento de bolhas, sejam de ar ou de solventes na superfície da película, né? E a formação de empolamento é um defeito característico de superfícies maltratadas ou mal limpas, né? Porque, principalmente, quando você tem uma aplicação, um tratamento de superfície feito em áreas marítimas, por exemplo, onde você tem muito a presença de sais solúveis, sais invisíveis na superfície, e você aplica a camada de tinta, e aí, com o tempo, com as variações de umidade, penetração da umidade no película de tinta, você começa a formar o empolamento.
Então, o que você pode fazer para reparar é remover a superfície, proceder com correta limpeza e aplicar novamente o seu sistema. Outro exemplo aqui, bastante severo, empolamento bastante severo, né? E aqui também, outros exemplos também no setor elétrico, ok? Além desses problemas que eles ocorrem ao tempo, com o tempo de previsão, há também aqueles relacionados a erros de projeto e preparação de superfície mal feita. São corrosões, corrosão quando aparece a corrosão acentuada em superfícies pintadas, né? Aqui a gente está vendo a base de uma estrutura metálica em que eu tenho uma área de bastante estagnação de água. Então, essa superfície é metálica e essa região toda aqui, ela tem um acúmulo de água constante, ela fica dentro de um jardim, como vocês podem estar vendo. Então, além da umidade natural das plantas, tem a estagnação de água. Aí, a tinta, por melhor que seja, ela vai ter um certo tempo de vida útil, ela tem uma permeabilidade, e essa umidade, essa água vai permear até o substrato e vai dar início ao processo corrosivo, né? Então, o que eu tenho que fazer é remover a pintura existente, tratar a superfície oxidada e aplicar um esquema adequado a essas condições de exposição. Outro exemplo que a gente tem também em torres de linhas de transmissão, esse aqui, é uma região em que não foi possível fazer um tratamento mecânico satisfatório. Então, a superfície, havia ainda na superfície resquícios de produtos de corrosão contaminados e a tinta foi aplicada sobre eles. Em pouco tempo, essa corrosão migrou de dentro para fora do sistema e esse caso aqui levou a necessidade de substituição quase total dessas estruturas, ok? Outro exemplo que nós também temos no setor elétrico foi um transformador que foi aplicado com uma tinta e ela desplacou, né? Houve perda de aderência. Tendo a perda de aderência, ela deixou o substrato exposto e, em pouco tempo, o substrato oxidou. Então, é muito importante que você use tintas adequadas às condições de trabalho para que essas falhas prematuras mostradas aqui, alguns exemplos apenas, mostrados aqui não ocorram e você possa aumentar a vida dos seus ativos. Com isso, mostrando apenas as principais falhas e defeitos, porque existem N, e nós ficaríamos aqui horas conversando sobre isso, eu gostaria de fazer algumas considerações finais para termos em mente a necessidade da inspeção, a necessidade do conhecimento do material que eu estou usando, a especificação das tintas adequadas, a mão de obra treinada, especializada, não é qualquer pessoa que sabe fazer uma pintura de manutenção industrial, e principalmente o controle de qualidade dos procedimentos de aplicação. Por quê? Existem muitas razões pelas quais os revestimentos podem falhar. Isso varia de local para local, de obra para obra, de substrato para substrato. Então, o que é defeito em um pode não aparecer em outro local, e aí surge um outro diferente, enfim. Para isso existe a inspeção do trabalho de pintura. Essa inspeção investiga e identifica a causa da falha do revestimento, de modo que ela possa ser remediada. É claro que se você já encontrou um problema, uma falha, isso aí já foi custo que foi embora, foi dinheiro que foi embora. Então o retrabalho vai ser pior, né? O retrabalho para essa correção desses defeitos vão sempre acarretar custos adicionais não previstos, encarecendo o processo de pintura. Então, é um retrabalho dá trabalho, então, e dá trabalho e custa dinheiro, né? Uma coisa que a gente tem que ter sempre em mente, o cliente não está disposto a pagar o preço do desperdício. Quando o cliente ele contrata uma obra, ele faz um orçamento e resolve pagar por esse orçamento, ele não está admitindo que ocorram falhas e defeitos e retrabalhos, porque isso ele não vai querer pagar por isso, ok? E principalmente, qualidade é fazer certo desde a primeira vez. Isso tem que ser a primeira coisa que nós temos que ter em mente
sempre que vamos realizar um processo de pintura ou qualquer outra atividade da nossa vida. Era isso que eu gostaria de apresentar a vocês, agradeço a atenção e estou aberta às perguntas.